165. Viver em outro mundo. Capítulo 959. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado no sublinhado Zawahiri enquanto olhava para Jiu. Eu nunca entendi por que você não atacou os anciões supremos das raças estrangeiras apesar de ser capaz de suprimi-los. Se o ancião Star pode suprimi-los por tanto tempo, então os 3 anciões supremos não teriam sobrevivido até este momento. Ao que parece, atacá-los na verdade quebraria a supressão. Ah! Anciões, venham me ajudar. Após ouvir Zawai, os 3 anciões supremos das raças divinas não podiam deixar de rir também. O ancião supremo Homem-Fera sorriu e disse, o Sr. Zawai é realmente extraordinário. Você ainda foi capaz de ver através disso apesar de ser sitiados por todos os lados. Ótimo, pessoal, vamos lá. Depois que ele disse isso, ele avançou na direção do ancião Star. Enquanto isso, os outros 2 anciões supremos voaram na direção de Golben, evidentemente planejando lidar com ele primeiro. Depois de ver a situação, Golben ficou perturbado. Sua figura se moveu enquanto ele ia na direção do grupo lutando contra o navio do Rei do Inferno. Usando a força coletiva, eles esperavam destruir o navio, o Escorpião, bem como os 2 anciões supremos das raças estrangeiras. Neste momento, o ancião Star também se moveu e decidiu se juntar à batalha. Naturalmente, o ancião supremo Homem-Fera ajustou sua rota para colidir com o ancião Star. Quando Zawai viu isso, sua aparência mudou levemente. Ele podia entender o que os 3 anciões supremos queriam fazer. Pode parecer que eles não estavam fazendo nada de errado e que eles apenas decidiram focar nos inimigos em um ponto. No entanto, Zawai sabia que havia algo oculto. E essa coisa era o plano dos anciões supremos estrangeiros de usar os 9 anciões supremos para ferir Zawai. Dessa maneira, quando eles vencessem os divinos, Zawai não se tornaria outra ameaça. Mas mesmo que os 3 anciões supremos tivessem esse plano em mente, Zawai já tinha sido alertado desde o começo. Ele não se colocaria em perigo. Então ao invés de fazer o escorpião se juntar à larga batalha, ele o fez se reagrupar consigo. Com o escorpião apoiando-o, a pressão em Zawai ficou mais leve. Quando a pressão sobre seu corpo se aliviou, Zawai não pôde deixar de rir enquanto fortalecia seu poder. E com as armas nas suas mãos sempre mudando de forma, o grupo de Jiu começou a ser repelido. Quando o grupo do ancião Star viu essa situação, sua expressão mudou. Entretanto, eles não tinham cartas restantes para jogar. De acordo com a situação, o ancião Star e os outros deveriam ter ficado na defensiva. Afinal, o navio do Rei do Inferno já podia bloquear 4. Com a adição dos 3 anciões supremos, o número de vantagem deveria ter sido invertido. Porém, esse não foi o caso. Por causa da participação do ancião Star, a força dos anciões supremos divinos foi fortalecida. Se não fosse pelo navio do Rei do Inferno, os 3 anciões supremos estrangeiros já deveriam estar em uma situação perigosa. Zawai também notou essa situação, mas ele não disse nada. Ao invés disso, ele fortaleceu sua força e colocou mais pressão no grupo de Jiu. O grupo de Jiu começou a ser completamente oprimido. A figura de Zawai desapareceu de repente. No momento seguinte, Zawai reapareceu atrás do ancião supremo Peixes. Seu cajado se transformou em um enorme martelo antes de golpear as costas do ancião. Mindazir atualmente estavam lutando contra o escorpião gigante. Embora o ataque do escorpião não fosse fraco, não era uma ameaça para ele. Além disso, ele também sabia que Zawai estava sendo emaranhado por Jiu, então ele estava seguro no momento. Por causa disso, ele relaxou um pouco seu corpo. Mas quem teria pensado que Zawai subitamente apareceria atrás dele? Mindazir de repente sentiu uma força imensa atingir suas costas. Embora seus músculos vibrassem para reduzir a força, ele ainda podia sentir o dano causado. O martelo rachou seus ossos. Depois disso, Mindazir sentiu seus órgãos internos sendo assaltados. Ele não esperava que o ataque de Zawai atingisse essa magnitude. Os órgãos internos de Mindazir foram esmagados. Então quando ele vomitou sangue, a cauda do escorpião de repente veio e perfurou sua garganta. Depois de atingir Mindazir com seu martelo,
Zhao Ai imediatamente desapareceu. Então ele reapareceu perto de Jiu. O movimento de Zhao Ai surpreendeu todo mundo. Eles não esperavam que enquanto estava no meio de uma luta, Zhao Ai ainda conseguiria atacar Mindazir de surpresa. Enquanto todos estavam atordoados, Zhao Ai já tinha tido sucesso. Mindazir morreu pelas mãos de Zhao Ai. Foi também neste momento que o escorpião retornou para o lado dele. Jiu rugiu de raiva e foi com tudo para cima de Zhao Ai. Jiu estava usando sua própria força vital para atacar. Zhao Ai somente podia parar, ele não teve chance para revidar por algum tempo. Neste momento, o escorpião foi mais uma vez ao ataque. Enquanto isso, o corpo de Mindazir desapareceu em uma fenda espacial. O próximo alvo do escorpião era o ancião supremo do clã Leão. Jiu continuou atacando Zhao Ai desesperadamente. Qualquer um saberia que isso não duraria por muito tempo. No entanto, nem todos notaram que Jiu estava lentamente empurrando Zhao Ai na direção do navio do Rei do Inferno. Conforme Zhao Ai se aproximava cada vez mais do navio do Rei do Inferno, a sua figura de repente parou no meio do ar. Ele não recuou e ao invés disso transformou seu cajado mágico em uma rapieira e golpeou na direção da garganta de Jiu. Mas ao mesmo tempo, Jiu também enviou um soco na direção do peito de Zhao Ai. Essa troca parecia ameaçar a vida. Se Zhao Ai continuasse o ataque de sua rapieira, então ele seria atingido no seu peito. Neste caso, Zhao Ai deveria recuar sua rapieira. Todavia, ele não fez isso. A rapieira prosseguiu o ataque, não se importando nem um pouco com o soco do Jiu. Os olhos de Jiu não conseguiram evitar de mostrar pânico. Suas ações atuais eram na verdade uma aposta. Ele apostou que como Zhao Ai estava no lado vencedor, então ele não iria com tudo. Por causa disso, ele fingiu estar desesperado. Entretanto, parece que ele apostou erroneamente. O motivo pelo qual Jiu agiu desesperadamente foi porque ele queria que Zhao Ai fosse empurrado até o grupo do Ancião Star. Dessa maneira, todos poderiam se juntar para matá-lo. O tempo de ataque de Zhao Ai foi muito bom. Era tarde demais para Jiu esquivar agora. Jiu somente podia assistir enquanto sua garganta era perfurada por Zhao Ai. Quando ele viu isso, Jiu não pôde deixar de verdadeiramente ir com tudo. Embora ele não pudesse mudar a trajetória de seu punho, ele ainda fez seu melhor para evitar a rapieira de Zhao Ai. Porém, Jiu esqueceu que a arma de Zhao Ai podia se transformar. Assim que ele evitou a rapieira subitamente virou uma pá, transformando a estocada em um corte. Embora Jiu tenha conseguido evitar o golpe, ele não conseguiu evitar o corte. A cabeça dele encontrou a pá e foi cortada. E como tudo aconteceu rápido demais, o soco de Jiu ainda conseguiu atingir o ombro de Zhao Ai. No entanto, a força foi simplesmente pequena demais. Mas mesmo que o soco fosse fraco, Zhao Ai ainda foi empurrado até o Ancião Star e os outros. O Ancião Star e os outros já haviam notado a situação de Jiu. Depois de ver ele empurrar Zhao Ai até eles, eles imediatamente souberam o que Jiu estava planejando. Por causa disso, o Ancião Star e os outros já estavam preparados para lidar com Zhao Ai. Todavia, quem teria pensado que Zhao Ai já tinha calculado o plano de Jiu? Embora ele tivesse notado o plano de Jiu de empurrá-lo na direção do Ancião Star, ele ainda fingiu não estar ciente. De fato, ele apenas estava esperando por uma oportunidade. A pá de Zhao Ai golpeou Jiu na cabeça, e ao mesmo tempo, Zhao Ai também foi empurrado na direção do grupo do Ancião Star. Após ver isso, os olhos dos divinos ficaram vermelhos. Então Golben e outros dois anciões supremos imediatamente se moveram para atacar as costas de Zhao Ai. Mas neste momento, a figura de Zhao Ai desapareceu de repente. Desta vez, Zhao Ai reapareceu atrás do ancião supremo leão que atualmente estava lutando contra o escorpião. Zhao Ai transformou seu cajado em uma rapieira novamente e atacou a cabeça do ancião supremo leão. Com seu ímpeto anterior ainda preservado e o fato de que Zhao Ai apareceu perto, a rapieira não levou muito tempo para perfurar através do cérebro do ancião supremo leão. Ao mesmo tempo, o escorpião aproveitou essa oportunidade para cortar a cabeça do ancião supremo leão usando suas pinças. Então a figura de Zhao Ai recuou junto com o escorpião. Depois disso, Zhao Ai balançou sua mão e o corpo e traje do ancião supremo leão desapareceu no meio do ar. Zhao Ai também fez o mesmo com o corpo de Jiu. Enquanto isso, o escorpião se adiantou para se juntar à batalha do lado do Ancião Star. O Ancião Star e os outros encararam.
Eles não esperavam que Zhao Ai matasse 3 deles em pouco tempo. Isso fez seus olhos ficaram ainda mais vermelhos. No entanto, Zhao Ai não lhes deu uma oportunidade para olhar. Sua figura se moveu e ele se juntou à batalha. Isso fez o lado do ancião estar ser completamente repelido. Simplesmente não havia uma oportunidade para eles inverterem a situação. Um senso de desespero lampejou nos olhos do ancião Star. Então ele parou no meio do ar antes de virar sua cabeça para Zhao Ai e falar: Senhor Zhao Ai, por favor pare, eu tenho algumas palavras para dizer. Zhao Ai parou junto com o navio do Rei do Inferno e o Escorpião. Após ver a situação, os 3 anciões supremos estrangeiros pararam também junto com o resto dos anciões supremos divinos. Todos estavam olhando para o ancião Star, esperando pelas suas palavras. Viver em outro mundo. Capítulo 960. Ancião Star olhou para Zhao Ai enquanto sorria amargamente e disse: Zhao Ai, eu reconheço que o maior erro que os divinos cometeram foi se tornar seu inimigo. Você é realmente muito forte. Zhao Ai, que estava no navio do Rei do Inferno, sorriu para o ancião Star e respondeu: agradeço ao ancião por reconhecer isso. No entanto, eu ainda não vou deixar isso de lado. O ancião Star forçou um sorriso e disse: não estou contando isso para nos poupar. Porém, espero que você possa concordar com o pedido. Contanto que você concorde, vamos nos matar na sua frente. Nenhum de nós vai se rebelar. Zhao Ai olhou para o ancião Star e disse: então por favor me diga seu pedido. O ancião Star respondeu: nesta situação, já não planejamos continuar vivos. Entretanto, se você não concordar, iremos com tudo. Acredito que um ou 2 de nós seria capaz de escapar. Aqueles que escapassem não buscariam vingança contra você. Ao invés disso, eles matarão todos no reino divino, não importa se é civil ou especialista. Quando isso acontecer, seria uma dor de cabeça para você. Zhao Ai assentiu e disse: verdadeiramente vai. Me diga seu pedido. O ancião Star respirou fundo e disse: espero que você possa nos garantir que os divinos sobrevivam. Deixe alguns divinos vivos, não mate todos eles. Zhao Ai contemplou por um momento. Ele não esperava que esse fosse o pedido do ancião Star. Ele pensou sobre isso e disse: tudo bem, eu concordo. Embora este Zhao Ai seja cruel para com seus inimigos, eu ainda posso manter minhas palavras. Para ser honesto, não existe motivo em mentir para algumas pessoas mortas. O ancião Star assentiu e disse: tudo bem, eu acredito em você. Espero que você possa manter sua promessa. Depois disso, o ancião Star vomitou sangue antes de quaisquer sinais de vida desaparecerem de seus olhos. Quando os outros anciões supremos divinos viram a ação do ancião Star, eles não hesitaram e fizeram o mesmo. Cada um deles vomitou sangue antes de cair do céu. Zhao Ai balançou sua mão e levou os corpos dos anciões supremos para a proa do navio do Rei do Inferno. Zhao Ai olhou para eles e disse: independente do que aconteceu, vocês são heróis da sua raça. Depois disso, Zhao Ai fez o navio do Rei do Inferno voar até onde Solomon e os outros estavam. Naquele momento, os anciões supremos das raças estrangeiras já estavam ao lado de seus patriarcas. Zhao Ai olhou para o grupo antes de virar sua cabeça para Solomon. Patriarca Solomon, como você viu, eu estarei levando as armas supremas comigo. Daqui a 3 dias, eu entregarei todas para vocês. Quando isso ocorrer, espero que vocês possam me dar as armas supremas de suas raças. Solomon sabia que a eliminação dos anciões supremos da raça divina foi tudo por causa de Zhao Ai. Então ele assentiu e disse: tudo bem, certamente cumpriremos. Zhao Ai assentiu, então o navio do Rei do Inferno desapareceu no ar. Um tempo depois que Zhao Ai desapareceu, os 3 anciões supremos estrangeiros se viraram para Solomon e perguntou: Solomon, sobre o que é tudo isso? Por que você entregaria as armas supremas das 3 raças? Solomon começou a explicar o acordo pré-estabelecido. Naturalmente, ele enfatizou o fato de que Zhao Ai entregaria todas as 13 armas supremas no final. Os 3 anciões supremos ofegaram, mas não se opuseram à aceitação de Solomon pela condição de Zhao Ai. Aceitar o pedido de Zhao Ai lhes daria 13 armas supremas. Por outro lado, se eles não aceitassem, então eles desenvolveriam um ódio para com Zhao Ai. Se Zhao Ai decidisse lidar com eles, então eles certamente achariam difícil resistir. Neste momento, Zhao Ai enviou os trajes de combate para o espaço. Junto com as notificações,
Zhao Wei também adquiriu mais 8 sementes de traje de combate. Então de repente, o disco estelar deixou Zhao Wei atordoado. Isso porque a notificação do disco estelar foi diferente comparado aos trajes de combate. A notificação do disco estelar foi: disco de grupo especial detectado. Esse disco de formação pode ser usado junto com o disco prisão celestial das 7 estrelas. Formação é incompleta. Após completar a formação, o anfitrião descobrirá uma surpresa agradável. Esperando que o anfitrião complete a formação o mais rápido possível. Inesperadamente, o disco estelar não produziu uma semente. Zhao Wei não sabia o que fazer. Quando a hora chegasse, se ele não pudesse entregar o disco estelar, Solomon e os outros não ficariam com raiva. Entretanto, Zhao Wei mudou de ideia sobre esse assunto. Mesmo se ele não entregasse o disco estelar para Solomon e os outros, o que eles podem fazer sobre isso? Eles podem derrotar Zhao Wei com sua força atual. Ao pensar nisso, Zhao Wei relaxou. Porém, ele não combinou o disco estelar com a prisão celestial das 7 estrelas de imediato. Ao mesmo tempo, Zhao Wei também mandou Kair plantar as 8 sementes de traje de combate. Essas sementes levariam pelo menos 3 dias para maturar. Todavia, Zhao Wei ainda alocou 3 dias de acordo para ele obter algum subsídio. Por outro lado, os trajes de combate originais tinham se integrado ao cajado fantasma de sangue. Agora, o cajado tinha 8 constelações adicionais. Ao mesmo tempo, 8 enormes bestas foram adicionadas ao cajado de Zhao Wei. Essas bestas eram muito especiais. Todas elas tinham a aparência de um escorpião, mas com poucas diferenças aqui e ali. Suas habilidades não eram iguais também. O que deixou Zhao Wei intrigado foi o fato de que todas elas viraram escorpiões. Elas não deveriam se transformar na forma de suas constelações? Depois de perguntar ao espaço, Zhao Wei entendeu que as 12 bestas mudariam de forma à vontade. Mas como a forma mais poderosa para eles neste momento era um escorpião, todas elas se adaptaram a essa imagem. Se Zhao Wei quisesse, eles poderiam se transformar em qualquer constelação que quisessem. Zhao Wei imediatamente as fez mudar sua forma. Logo, todos se transformaram em suas próprias figuras. Zhao Wei perguntou ao espaço sobre o porquê do escorpião ter a forma mais poderosa. A resposta fez Zhao Wei não saber se devia rir ou chorar. Foi assim: quando Zhao Wei pegou o traje de combate Capricórnio, o espaço poderia ter transformado sua forma em uma cabra. Mas como uma cabra era uma criatura herbívora e não era adequada para o abate, o espaço seguiu de acordo com as leis dos 12 trajes de combate e transformou o traje de combate Capricórnio em um escorpião. Isso porque escorpiões não só têm 2 pinças, eles também têm uma cauda para atacar. Ao mesmo tempo, eles também poderiam usar suas bocas e até seus pés para atacar o inimigo. Por último, de todos os animais, a carapaça do escorpião fornecia uma boa defesa. Por causa disso, o espaço mudou para a forma do escorpião. Naturalmente, escorpiões não eram tão flexíveis. Seria impossível para suas caudas serem chicotes. Entretanto, o espaço ainda julgou sua forma mais apropriada. Então o espaço transformou todos os trajes de combate em escorpiões. Zhao Wei não tinha pensado sobre isso antes, então ele apenas reagiu após vê-las agora. No entanto, ainda foram boas notícias para Zhao Wei. Com todos esses trajes de combate, Zhao Wei teria mais meios para atacar. E com as diversas formas dos trajes de combate, eles teriam mais métodos para atacar. Com tudo isso em mãos, é claro que Zhao Wei estaria contente. 3 dias se passaram num piscar de olhos. 3 dias depois, Zhao Wei apareceu nos céus do continente Libra. Solomon e os outros já estavam ali esperando por ele. Zhao Wei balançou sua mão e 9 armas supremas apareceram na frente de Solomon e dos outros. Naturalmente, esses trajes de combate foram feitos das sementes no espaço. Os trajes de combate originais tinham se integrado ao cajado de Zhao Wei. Porém, isso não significa que as sementes de traje de combate eram muito piores que as originais. Esses trajes podem não ser mais fortes que as originais, mas elas agora estavam livres do controle do disco estelar. Também, os problemas do consumo de energia e outras lacunas dos trajes de combate originais tinham sido resolvidas. É claro, apenas os trajes de combate originais poderiam combinar com o cajado fantasma de sangue e se transformar em diferentes formas à vontade. Todavia, as raças estrangeiras não precisavam saber sobre isso.
Zhao Ai entregou os 9 trajes de combate para Solomon antes de dizer: Patriarca Solomon, temo que terei que ser injusta com você. A aparência nos rostos de Solomon e dos outros mudaram. Cada um deles começou a se sentir ansioso. Eles pensaram que Zhao Ai queria agarrar os trajes de combate de seus anciões supremos. Após ver suas expressões, Zhao Ai não pode deixar de sorrir suavemente e disse: Patriarca Solomon, não precisa ficar ansioso. Não estou aqui para roubar as armas supremas. Mas eu tenho algo para te dizer. Eu terminei de pesquisar essas armas supremas. No entanto, contratempo ocorreu quando comecei a estudar o disco estelar. Não esperava que o disco estelar se combinasse com meu navio do Rei do Inferno. Você deve saber que eu peguei meu navio da deidade da raça divina. Meu entendimento do navio é extremamente ilimitado. Eu não pensei que o disco estelar acabasse se fundindo com o navio. Então agora, eu não posso retirar o disco estelar. Espero que os patriarcas possam me perdoar. Após ouvir isso, Solomon e os outros relaxaram. Para ser honesto, mesmo se Zhao Ai não lhes desse o disco estelar e um par de armas supremas, eles ainda poderiam aceitar. Afinal, eles estavam lucrando muito com essa troca. Solomon olhou para os outros e viu suas expressões relaxarem. Solomon ficou aliviado. Ele se virou para Zhao Ai e disse: Senhor, não tenho necessidade de se desculpar. Como esse é o caso, então o Senhor pode ter o disco estelar. Anciões, por favor, deem suas armas supremas ao Senhor. Os 3 anciões supremos não disseram nada conforme tiravam seus trajes de combate e entregavam para Zhao Ai. Ao mesmo tempo, Zhao Ai também deu os 9 trajes de combate para os anciões supremos. Zhao Ai não pegou os 3 trajes de combate de imediato. Em vez disso, ele olhou para os 3 anciões e disse: Anciões, eu fiz algumas modificações nos 9 trajes de combate. Espero que você possa experimentá-las e me dizer o que acham. Se vocês gostarem, então farei o mesmo com essas 3 armas supremas. Se vocês não gostarem, eu apenas as deixarei para trás. Quando os 3 anciões supremos ouviram Zhao Ai, suas expressões mudaram. Mas depois de um momento, eles escolheram um traje de combate e a vestiram. Eles tinham usado trajes de combate por muito tempo. Embora eles tivessem trocado seus trajes de combate, eles não sentiram nada de estranho. Trajes de combate não reconhecem mestres, por causa disso, os anciões supremos apenas equiparam as armas supremas. Após usarem os trajes de combate, os anciões supremos imediatamente sentiram a diferença. No passado, sempre que usavam suas armas supremas, mesmo que aumentasse suas forças, eles ainda conseguiam sentir um sentimento de restrição. Isso tornou impossível para eles usarem os trajes de combate por um longo período de tempo. Mas agora, com esses trajes de combate, eles não tiveram esse sentimento. Ao invés disso, eram muito confortáveis. Além disso, o poder que eles podiam exercer agora não era muito menor comparado a antes. Os 3 anciões supremos sentiram que isso poderia ser uma ilusão. Então eles experimentaram os outros trajes de combate e até mesmo compararam notas. No final, o resultado foi o mesmo. Isso fez os anciões supremos ficarem aliviados. Também, quando os 3 olharam para os trajes de combate, eles descobriram que estavam brilhando como se fossem novas. Não havia nenhum arranhão. Era surpreendente. Deve-se saber que armas supremas existiam por quem sabe quantos anos. As armas supremas com certeza seriam danificadas ao longo do tempo. No entanto, esses trajes de combate estavam impecáveis. Parecia que Zhao Ai os tinha consertado. Os 3 anciões supremos se entreolharam e viram a surpresa nos olhos um do outro. Então os 3 se curvaram levemente para Zhao Ai e disse: Senhor, não existe a necessidade de se preocupar com isso. Elas são muito confortáveis de usar e parece que o Senhor até mesmo as reparou. Precisamos agradecer ao Senhor por isso. Solomon e os outros olharam ansiosamente para os 3 anciões supremos. Depois de ouvir os anciões, eles não puderam deixar de sentir alívio. Então eles olharam para Zhao Ai de maneira diferente enquanto também sentiam um pouco de culpa. Zhao Ai sorriu e respondeu: É bom que os anciões tenham gostado. Para ser honesto, minha pesquisa nesses trajes de combate não levou tanto tempo. Entretanto, foi necessário muito esforço para repará-las. Felizmente, nada de errado aconteceu no reparo. Esse será meu presente para as raças estrangeiras. Pessoal, estarei levando esses 3 trajes. Em 3 dias,
Eu voltarei aqui e as entregarei para vocês. Vocês podem ficar tranquilos. Depois que ele disse isso, Zhao Ai moveu seu navio do Rei do Inferno e desapareceu do continente Libra. Quando Zhao Ai reapareceu no continente Touro, Laura e as meninas saíram. Em seus rostos haviam enormes sorrisos. Após olhar para as expressões delas, Zhao Ai ficou intrigado e perguntou: o que aconteceu? Por que vocês estão sorrindo? Laura sorriu e disse: Irmão Ai, seus métodos são ótimos. Embora o maior benefício seja seu, ainda foi eles quem agradeceram. Você não notou, mas até Solomon e os outros estavam olhando agradecidamente para você. Zhao Ai sorriu levemente e disse: na verdade, isso não é considerado como eu tirando vantagens deles. Embora eles possam usar as armas supremas originais, ainda seria um desperdício. Aquelas armas supremas são muito mais úteis na minha posse. Em suas mãos, as armas supremas seriam como martelos sendo seguradas por crianças de 3 anos. Naquela idade, o máximo que eles poderiam usar são espadas de madeira. Os trajes de combate produzidos pela Espaço são mais adequados para eles. Não só o fardo foi removido, mas sua força efetiva também foi melhorada. Laura sorriu e disse: de qualquer forma, você ganhou vantagens desta vez. Irmão Ai, o Espaço não disse que uma recompensa seria dada quando a coleção estivesse completa. Rápido, vamos ver qual é a recompensa. Zhao Ai sorriu e disse: tudo bem, estou muito curioso também. Essa não é a primeira vez que o Espaço produz coisas misteriosas. Sempre ganhamos muito. Desta vez, me pergunto quais benefícios poderemos ganhar. Então, depois de dizer isso, Zhao Ai enviou os trajes de combate para o espaço. Viver em outro mundo. Capítulo 961. Assim que os 3 trajes de combate restantes entraram no espaço, uma notificação imediatamente foi ouvida: trajes de combate das 12 constelações Libra, Áries e Virgem detectados. Os trajes de combate das 12 constelações agora estão completos. Zhao Ai também tirou o disco estelar e jogou no espaço. Outra notificação veio: formação de matar de uso especial descoberto. Disco de formação é conhecido como disco estelar. Formação pode ser usada junto com armas e outros materiais para torná-la mais poderosa. Anfitrião pode combinar o disco estelar à prisão celestial das 7 estrelas e o navio do Rei do Inferno. Isso permitirá que o navio do Rei do Inferno use a força das estrelas, bem como rompa toda a formação que esteja relacionada às constelações. Anfitrião agora também pode unir a Lotus do Dao com o navio do Rei do Inferno, fortalecendo ainda mais o navio. Isso permitirá que o navio use a força dos infinitos mundos e rompa todos os tipos de formações. Finalmente, o anfitrião pode combinar o navio do Rei do Inferno com o cajado fantasma de sangue. O navio do Rei do Inferno não apenas existiria como um item, sua forma também pode ser mudada à vontade. Após ouvir esse anúncio, Zhao Ai ficou muito feliz. Ele não esperava que as coisas seriam tão boas. No entanto, esse ótimo evento ainda estava longe de terminar. O espaço continuou: como o disco estelar contém o poder das estrelas, o espaço ganha estrelas. Tudo no espaço agora tem estrelas no céu, complementando o espaço. O espaço aumentou para o nível 100 e alcançou os requisitos para se tornar um espaço de cultivo de grau baixo. Anfitrião agora pode comprar 50 cenários comuns e 10 cenários de cultivo de baixo grau. Scanner universal e máquina de processamento universal alcançaram o nível intermediário, permitindo análise e fabricação de itens de cultivo de baixo nível. Anfitrião agora pode designar uma região para ser um local acelerado. Atualmente, anfitrião pode acelerar o tempo de uma região em 10 vezes. Nota: também pode fazer plantas maturarem mais rápido, mas elas teriam mais anos para seu registro. A região especial é boa para o crescimento de tesouros naturais. Anfitrião também pode usar a região para cultivar. 10 anos de cultivo dentro da região seria o mesmo que um ano de cultivo fora. Zhao Ai riu alto. Ele não pensou que o espaço ficaria tão poderoso. Aumentou para o nível 100 e se tornou um espaço de cultivo de grau baixo. Para Zhao Ai, isso era uma coisa absolutamente boa. Isso foi especialmente verdade para a função de tempo de aceleração. Tinha grandes usos para ele. Neste momento, haviam várias coisas dentro do espaço que podem virar tesouros celestiais. Infelizmente, essas coisas precisavam de muitos anos para crescer. Agora que a habilidade de dilatar o tempo havia chegado,
O tempo necessário para cultivar essas coisas tinha sido muito reduzido. Entretanto, esse ainda não foi o fim. Depois que a notificação anterior terminou, outra veio. Como o disco estelar é um item com energia estelar, método de cultivo de alto nível foi fornecido. Arte secreta das infinitas transformações estelares adquirido. Método de cultivo é dividido em 3 aspectos: ataque, defesa e métodos auxiliares. Uma vez que o anfitrião combinar a Lotus do Dao com o disco estelar, a arte secreta das infinitas transformações estelares evoluirá na arte Yang das infinitas transformações estelares, pedindo ao anfitrião permissão para fundir a Lotus do Dao e o disco estelar. Zhao Ai riu ainda mais alto, ele ficou feliz demais. Essa recompensa especial veio inesperadamente. Para Zhao Ai, ser capaz de adquirir um método de cultivo era muito importante. Zhao Ai rapidamente concordou. Combine tudo. Cair, vai e veja se o scanner e a máquina de processamento precisam de dinheiro para atualizar. Se não precisar, então compre imediatamente o máximo de cenários que você puder. Cair imediatamente obedeceu. Então neste momento, o cajado de Zhao Ai desapareceu. Zhao Ai também podia sentir a força da Lotus do Dao dentro de seu corpo. Agora tinha a energia do espaço. Uma grande quantidade de energia foi integrada na Lotus do Dao. Após exame interno, Zhao Ai descobriu que a Lotus do Dao tinha se tornado diferente de antes. No passado, a Lotus do Dao só tinha os 8 trigramas, parecendo muito misterioso. Agora, os 8 trigramas abaixo da Lotus do Dao se tornaram uma piscina yin-yang, girando sem parar. Junto com a rotação da piscina, o poder do céu e da terra parecia ser sugado para o corpo de Zhao Ai. Nos céus acima da Lotus do Dao estava um vazio preto cheio de estrelas. A luz das estrelas ocasionalmente caía do vazio e entravam na Lotus do Dao. Quando isso acontecia, as pétalas da Lotus do Dao pareciam balançar gentilmente. Zhao Ai sentiu que sua forma espiritual tinha se tornado mais tangível enquanto começava a mostrar sinais de respiração. Ao mesmo tempo, Zhao Ai sentiu sua força espiritual ser fortalecida. O núcleo dourado em seu dantian tinha se tornado maior também. Ele emitia luz dourada, batizando o corpo de Zhao Ai. Neste momento, não havia nenhuma parte do corpo de Zhao Ai que parecesse desconfortável. Zhao Ai fechou os olhos, aproveitando o batismo. Então naquele momento, outra notificação veio. Artefatos espirituais detectados no espaço. Nível dos artefatos espirituais é muito baixo, promovendo seu nível. Espírito do livro, lança, espada, martelo, cajado, arco e chicote foram melhorados. Por causa da existência dos artefatos espirituais, item agora pode comandar a batalha. Mas eles ainda ouvirão os comandos do anfitrião. Zhao Ai ficou chocado novamente. Ele não pensou que haveria mais surpresas. Neste momento, o navio do Rei do Inferno desapareceu e voou para o espaço. Enquanto isso, o cajado voltou. Zhao Ai segurou seu cajado e deu uma olhada. No cajado estavam os símbolos das 12 constelações. A cabeça do cajado não era o crânio original, ao invés disso, se tornou uma lótus. Essa lótus estava balançando gentilmente. Após uma inspeção melhor, era possível ver que os pistilhos foram organizados na forma da ursa maior e não em uma forma circular. Brilhos estelares também podiam ser vistos do cajado, tornando-o muito bonito. Zhao Ai olhou para seu cajado com alegria antes de balançá-lo, fazendo o navio do Rei do Inferno aparecer. O navio havia ficado muito lindo também. Ainda havia a imagem do inferno no seu casco, mas ambos os lados tinham discos totalizando 12. Cada disco tinha sua própria constelação à medida que todos giravam. Abaixo do navio, em vez da água do mar, uma lótus gigante podia ser vista. Pelo que pode ser visto, parecia que o navio estava situado no topo de uma lótus. Também haviam borrifos ocasionais da água azulada contendo luz estelar. O navio inteiro parecia com uma obra de arte feita no céu. Quando Laura e as meninas viram o navio do Rei do Inferno, seus olhos brilharam. Elas não esperavam que o navio poderia se tornar ainda mais lindo. Zhao Ai balançou o cajado de novo, e desta vez os discos ao lado do navio voaram. Depois de um flash, as 12 constelações assumiram suas formas. Elas seguiram de acordo com seu próprio zodíaco, mas elas podem mudar sua forma à vontade. Zhao Ai as sentiu antes de embarcar no navio junto com Laura e as meninas. Os trajes de combate voltaram a ser discos e retornaram para o lado do navio. Não houveram grandes mudanças no navio.
Mas agora, os sinos de vento do navio tinham sido substituídos pela Lotus. Zhao Ai permaneceu na proa do navio e fez um comando usando sua mente. Depois que Laura e as meninas descobriram que o navio retornou à sua aparência antes da atualização, isso deixou algumas delas confusas. Depois disso, Zhao Ai emitiu outro comando e transformou o navio em uma enorme Lotus. O navio agora se foi. Quando ele viu isso, Zhao Ai assentiu. O navio do Rei do Inferno agora tinha a habilidade do cajado de assumir qualquer forma. Quando Laura e as meninas viram isso, elas rapidamente entenderam o que Zhao Ai queria fazer. Então elas foram inspecionar a Lotus. A Lotus ainda tinha 18 camadas. Neste momento, o grupo estava parado na camada mais alta. Salpicando abaixo da Lotus estava a água azul. E em cada camada da Lotus, um mural de inferno pode ser visto nas pétalas. Também, cada ponta das pétalas de Lotus haviam pequenos sinos de vento. Zhao Ai deu um aceno satisfeito antes de se virar para as meninas e dizer: no futuro, usaremos essa forma do navio do Rei do Inferno, o que acham? Laura assentiu enquanto sorria e dizia: tudo bem, isso é uma ótima ideia. É mais atraente dessa maneira. Lizzie e as meninas assentiram também. Elas agora estavam olhando em volta para inspecionar seu novo veículo. Zhao Ai sorriu levemente e disse: vamos entrar. Eu quero ver o que é essa arte Yang das infinitas transformações estelares. Laura e as meninas assentiram antes de entrarem em um quarto junto com Zhao Ai. O interior do quarto não sofreu muitas mudanças além de ser muito maior que antes. Depois de ver o interior, Zhao Ai e as meninas foram para casa. Depois disso, Zhao Ai falou: Kair, deixe-me dar uma olhada no método de cultivo. Kair assentiu. Então depois disso, um livro apareceu diante de Zhao Ai. Esse livro flutuou no ar antes de um pequeno espírito sair da capa. A figura se curvou para Zhao Ai e disse: eu cumprimento o jovem mestre Zhao Ai. Zhao Ai olhou fixamente, então ele imediatamente se recuperou. Ele olhou para a pequena figura com curiosidade enquanto perguntava: você é aquele livro melhorado? Você é o artefato concedido pelos divinos para a Igreja Radiante. Agora que você subiu de nível, você precisa de um nome. Que tal isso? Você a partir de agora será conhecido como Compêndio das Escrituras Preciosas. O espírito se curvou para Zhao Ai e disse: agradeço ao jovem mestre por me conceder um nome. Zhao Ai assentiu e disse: você tem o registro de cultivo? Deixe-me dar uma olhada. O compêndio assentiu antes do livro se abrir. Depois disso, enormes escritos apareceram na frente dele. Zhao Ai olhou com cuidado através desses escritos. As letras eram bem escritas e organizadas. Os caracteres não eram excessivamente pequenos, eles eram adequados o bastante para serem confortáveis. Zhao Ai não pode deixar de acenar. Então ele começou a ler o método de cultivo, a arte Yang das infinitas transformações estelares. Enquanto ele lia, Zhao Ai continuou tentando descobrir a origem do método. Depois de ler a primeira parte, ele descobriu um problema. De acordo com o método, dada a força atual de Zhao Ai, ele apenas precisaria praticar a primeira parte. Apenas a primeira parte desse método de cultivo era tão formidável, deixando Zhao Ai surpreso. Viver em outro mundo. Capítulo 962. Zhao Ai queria virar a página, mas ele descobriu que as páginas pareciam estar presas. Ele imediatamente se virou para o espírito e disse: compêndio, por que você não vira? O compêndio imediatamente respondeu, respondendo ao jovem mestre: esse método de cultivo é muito especial. Com a força atual do jovem mestre, você só pode ler a primeira página. Se o jovem mestre quiser forçosamente ler a segunda parte, então é possível que você sofra uma reação no seu corpo. Sugiro que retenha de ler a segunda parte por enquanto. Zhao Ai encarou, então ele assentiu e disse: tudo bem. Ficarei bem em ler a primeira parte. Depois que ele disse isso, Zhao Ai foi para seu quarto olhar os mistérios do método de cultivo. Quanto mais ele ponderava, mais ele sentia os usos infinitos do método. Ao mesmo tempo, ele também percebeu quão complexo era. Depois de algum tempo, Zhao Ai começou a praticar. O conteúdo da primeira parte já havia sido compreendido por ele. Entretanto, ainda era muito difícil praticar, o método era muito complicado. O método era mais complexo que os outros métodos de cultivo, e era apenas a primeira parte. Quem sabe quão difícil seria o método inteiro. Originalmente, Zhao Ai sentiu que ele já era muito forte,
Mas quando ele cultivou usando o método, ele entendeu que sua força ainda era pequena. A energia dentro do corpo de Zhao Ai originalmente era da cor azul. Mas depois de usar o método de cultivo, Zhao Ai descobriu que sua energia tinha se tornado prata brilhante. Além disso, essa energia começou a brilhar, assim como a luz de uma estrela. Não só a energia de Zhao Ai transformou, ela se tornou comprimida também. Se a energia anterior de Zhao Ai era uma névoa azul, agora tinha se tornado líquido prateado. Isso fez com que sua energia fosse 10 vezes mais que antes. Quando a energia de Zhao Ai se transformou, ele descobriu que a repulsão do plano tinha enfraquecido. Isso deixou Zhao Ai intrigado. Ele pode confirmar que ele se tornou 10 vezes mais forte. Então por que a repulsão reduziu? Conforme Zhao Ai pensava sobre isso, o sangue em seu corpo começou a ferver. Isso assustou Zhao Ai. Então ele imediatamente foi olhar o estado de seu corpo. Sua energia foi totalmente transformada. Ele não sabia quanto tempo, mas sua transformação foi completada. Além disso, a primeira parte do técnica Yang das infinitas transformações estelares tinha estabelecido uma boa rota através do corpo de seu corpo. Zhao Ai soltou um longo suspiro antes de abrir os olhos. Após abrir seus olhos, Zhao Ai não pode deixar de ofegar. Zhao Ai virou sua cabeça para olhar pela janela, mas descobriu que estava fechada. Foi naquele momento que uma voz surpresa foi ouvida. Irmão Ai, você acordou. Zhao Ai virou sua cabeça e viu Berri. Zhao Ai contemplou. Ele olhou confuso para Berri enquanto dizia: Berri, quando você voltou? Como está seu povo? Berri sorriu e disse: Irmão Ai, eu voltei tem 2 dias. Eu já organizei as coisas para meu clã. Não existe a necessidade de retornar neste momento. Quando ele ouviu Berri, Zhao Ai agarrou algumas informações. Você voltou há 2 dias. Por que eu não sabia disso? Também, como estão as coisas lá fora? Berri riu antes de abraçar Zhao Ai. É claro que você não saberia. Você tem cultivado por 3 dias. Eu não acho que tenha algo significativo acontecendo lá fora. Atualmente é a noite, mas as estrelas estão lindas. Zhao Ai assentiu. Ele sabia que isso pode ser por causa da atualização recente do espaço. Ele não pensou muito nisso e se virou para Berri e disse: Qual é o problema? Vocês estavam preocupadas comigo? Berri assentiu: Estamos bastante preocupadas. Mas também sabemos que você não teria nenhum problema. A irmã Laura e as outras meninas já foram descansar. Ontem, Megan foi quem vigiou você. Hoje é meu turno. Zhao Ai assentiu: Estou bem, não tem nada de errado. Como está o espaço? Berri sorriu e disse: Está indo bem. Kaye já dividiu e acelerou a região entre os vários cenários. A máquina de processamento e o scanner também foram atualizados. 50 cenários comuns foram comprados, mas os cenários de cultivo de baixo grau não. Estamos esperando você para tomar uma decisão. Zhao Ai assentiu, então ele se virou para olhar o exterior e disse: Vamos lá, junte-se a mim lá fora. Berri assentiu antes de ir para fora com Zhao Ai. Depois de sair, Zhao Ai respirou fundo. Ele descobriu que após a atualização do espaço, o ambiente tinha se tornado muito melhor que antes. Então ele olhou para o céu e viu uma estrela cadente. Parecia incomparavelmente lindo. Zhao Ai se virou para Berri e sorriu. Não pensei que minha energia seria reduzida tanto após usar o novo método de cultivo. Contudo, a qualidade aumentou muito. Por causa disso, o plano não está me repelindo. Parece que posso ficar aqui por um tempo mais longo. Berri ficou contente depois de ouvir isso. Ela rapidamente respondeu: Sério? Isso é fantástico. Então precisamos coletar mais coisas para atualizar o espaço. Zhao Ai sorriu levemente. Sim, coletaremos mais coisas para o espaço. Certo, como a família Neal está indo nesses dias? Berri sorriu e disse: Eles estão indo muito bem. Embora sua base não tenha sido completada, sua realocação está praticamente feita. A irmã Litsi e a irmã Megan começaram a direcioná-los para o clã Pegasus alado durante esses 2 dias que você esteve fora. Irmão Ai, você é tolerante demais para com os Pegasus alados. Está na hora de ensiná-los uma lição. Zhao Ai apenas sorriu e disse: Agora não é o momento. Se fizermos um movimento no clã Pegasus alado cedo demais, então o clã Thunder e os Bárbaros podem se sentir insatisfeitos. Vamos usar a família Unial para ensiná-los uma lição. Berri amou quando disse: Eles não estão pensando bem.
Se eles fossem demônios, então o grande rei demônio já teria enviado uma ordem para destruí-los. Zhao Ai sorriu levemente. Ele não sabia o que dizer para essa súcubo. Para os demônios, o fraco deve se render ao forte. Era um processo natural. Se não se rendesse, então você simplesmente pode esperar pela sua destruição. Essa era a regra do reino demoníaco, mas essa regra não era adequada para cada local. Depois de ver Zhao Ai ficar em silêncio, Berry disse: Irmão Ai, neste ponto, cada vez mais soldados da Legião Diabólica estão se equipando com trajes de combate. Sua força de luta foi muito melhorada. Antes de vir aqui, eu fui ver Sua Majestade, o grande rei demônio. O grande rei demônio me disse que se você não deixar a Legião Diabólica lutar, então eles também podem ir para o espaço e inferno se exercitar. Zhao Ai pensou sobre isso e disse: ir para o espaço e inferno não seria mais útil para eles. Diga ao grande rei demônio amanhã que eu os farei participar de uma luta. De qualquer forma, enfrentaremos a família Oneal logo. Vamos fazer a Legião Diabólica sair e usá-los para um exercício. Berry assentiu. Já preparamos os trajes de combate para as raças estrangeiras. Podemos entregá-las amanhã. Depois disso, o que faremos? Zhao Ai respondeu: levaremos os leões divinos para o espaço. Então faremos a família Oneal lidar com o clã Pegasus ao lado. Assim que os Pegasus alados estiverem dentro do espaço, direcionaremos a família Oneal para as raças estrangeiras. Quero ver quem é mais forte, as armaduras mágicas da família Oneal, ou os trajes de combate das raças estrangeiras. E se as raças estrangeiras forem mais fortes, quero ver como a família Oneal planeja lidar com eles. Enquanto isso, aproveitaremos esse tempo para esgueirar para o plano Atlanta. Os olhos de Berry brilharam quando ouviu isso. Então ela disse: isso é ótimo. Eu estou curiosa sobre o plano Atlanta. Quero ver como eles vivem suas vidas. Zhao Ai sorriu levemente e não disse nada. Ele ia para o plano Atlanta principalmente por causa da armadura mágica de ascensão, para que ele pudesse ascender. Os dois passaram um tempo fora de casa antes de entrarem para descansar. Na manhã seguinte, quando Laura e as meninas acordaram e viram Zhao Ai, elas ficaram contentes. Zhao Ai olhou para o grupo e sorriu. Tudo bem, vamos comer. Após a refeição, vocês irão para o espaço estudar a arte das infinitas transformações estelares. Esse método de cultivo é muito bom. As mulheres assentiram. Então, depois de comer a comida que Meg fez, o grupo entrou no espaço para estudar o método de cultivo. No entanto, Zhao Ai acreditava que elas levaria muito mais tempo que ele. Depois de Laura e as meninas entraram no espaço, Zhao Ai mudou a aparência do navio do Rei do Inferno de Lotus para diantes. Então ele foi na direção do continente Libra. Quando Solomon e os outros viram Zhao Ai, eles imediatamente foram cumprimentá-lo. Depois de convidá-los para o navio, Zhao Ai se virou para o grupo e disse: pessoal, eu consertei as armas supremas, vocês agora podem tê-las de volta. Depois de Solomon e os outros expressarem sua gratidão, Solomon disse: o senhor tem algum local para ir em seguida? Se não, então podemos convidá-lo para ficar conosco. Definitivamente trataremos bem o senhor. Zhao Ai sorriu levemente e disse: você é educado demais. Porém, tenho outra coisa para fazer. Eu não serei capaz de ficar aqui por muito tempo. No entanto, tenho algo que precisa da ajuda de vocês. Solomon respondeu rapidamente: senhor, por favor nos diga. Enquanto for possível, nós certamente faremos. Zhao Ai sorriu e disse: antes do ancião Star e os outros tirarem suas vidas, eu aceitei sua condição. Por causa disso, eu quero pessoalmente lidar com os leões divinos. O que vocês acham? Solomon hesitou por um momento e disse: o senhor lidará com todos eles. Se o senhor quiser que os deixemos sair vivos, então será problemático. Não podemos esquecer nossos anos de ressentimento. Zhao Ai sorriu levemente e disse: fique tranquilo, a partir de agora, a raça divina desaparecerá do reino divino. Esse local pertencerá a vocês agora. Quando Solomon ouviu Zhao Ai, ele não pôde deixar de encarar. Então ele disse: senhor, você não fez uma promessa ao ancião Star e aos outros. Se você não quiser violar o juramento, então você simplesmente pode deixar a gente lidar com isso. Zhao Ai apenas sorriu e disse: vou lá eu mesmo. Eu os deixarei sobreviver, mas não muitos. Eu lhes darei uma faísca de sobrevivência, mas eles não estarão mais no reino divino.
Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.